Olá, pessoal. No ar, o PodPrev, o podcast do Caruaru Prev. Nessa ação inovadora, todos os nossos servidores efetivos de Caruaru vão poder contar com muitas informações. Vamos divulgar a cultura previdenciária, nosso programa de pré e pós-aposentadoria. E aqui vocês vão contar com muitas informações relevantes, inclusive para os RPPS das cidades circunvizinhas. Nós estamos aqui hoje com a nossa diretoria executiva, nosso secretário executivo José Marinho Neto, a Ariane Quaresma, nossa gerente de benefícios, e Celso Gomes, nosso gerente financeiro. Vamos começar hoje as informações gerais sobre o nosso Instituto de Previdência de forma genérica. Nós vamos ter outros momentos que vocês vão ter de forma detalhada os assuntos de cada gerência, tudo que nós abordamos no nosso Instituto de Previdência, mas hoje vocês vão poder ter um panorama geral do que é o Caruaru Prev, do que ele representa, das premiações que nós já alcançamos e, inclusive, também, aproveitando, sigam as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui abaixo e não deixem de nos acompanhar, que muita coisa legal vem por aí. Para começar, vamos falar um pouquinho com o nosso secretário executivo, José Marinho Neto, que vai nos dar um panorama sobre o que é o Caruaru Prev. Olá, vou fazer bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque isso vai ser escutado aí em várias situações. E para iniciar, é importante a gente deixar bem claro, assim, o Caruaru Prev é um dos institutos de previdência mais antigos, né, do Nordeste. Então, a gente tem muitas ações que elas estão se tornando pioneiras, né, como o nosso podcast. Né? Exatamente. Isso é muito importante dizer. E o Caruaru Prev, atualmente, ele tem 37 anos. Né? Ele está, esse ano, em outubro, ele vai fazer mais um aniversário. Né? A gente está com Fernanda Mello como a 17ª presidente do Caruaru Prev, né? Nós já tivemos 17 desde a sua instituição. E o Caruaru Prev ele foi criado lá em 1985, né? Pela Lei 2.984. Ele já teve 3 reestruturações, né? Em 2004, em 2015 e teve uma reestruturação administrativa em 2022. Né? Essa última foi mais a questão administrativa, criação de 4 novos cargos efetivos, né? Tivemos em cada gerência, tanto na de previdência e benefícios, 2, e também na gerência administrativa e financeira, mais 2. Neto, isso é muito importante a gente citar essa questão do concurso público, né? Isso. Inclusive, já de antemão, nosso primeiro entrevistado do PodPrev será o nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, vice-presidente da Federação Nacional de Prefeitos, e ele vai poder aqui passar as informações desse marco tão importante que é o maior concurso da história de Caruaru e o quanto isso é importante para o nosso regime próprio de previdência. Exatamente. Até porque, como você falou, é um regime próprio de previdência dos mais antigos, mas a gente não contava com nenhum servidor efetivo, né? Justo. A gente conversava isso, Ariane e Celso, né, semana passada, o quanto é importante para nós, tanto para aumentar a base de segurados, né, que contribuem para o nosso regime de previdência, quanto para o próprio Instituto em si. Né? Vai ficar uma memória do Instituto que vai perpassando-se ao longo do tempo. Então, essa observação é muito importante e o nosso prefeito vai poder falar bem detalhadamente sobre isso. Nosso primeiro grande convidado. Exatamente. É verdade. Então, o Caruaru Prev, para quem não conhece, ele é formado pela diretoria executiva, né, que é a diretora-presidente, secretário executivo, a gerência, que a gente comumente chama de gerência de benefícios, mas ela formalmente é chamada de gerência de previdência e benefícios, a gerência administrativa e financeira, né, que daqui a pouco a Ariane e Celso eles vão falar um pouco sobre cada gerência, e também faz parte da diretoria executiva os conselhos, que nós temos o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, que recentemente, agora em dezembro, ele foi reestruturado. Exatamente. Ele era um conselho municipal, um conselho único, e no final do ano, em novembro, ele foi reestruturado pela Lei 6.914, né, de novembro de 2022. Então, tem esses 2 conselhos, o fiscal e o deliberativo. E, resumidamente, o conselho fiscal ele está ali para ver se a gente do Caruaru Prev, que está ali no dia a dia, dando encaminhamento às demandas, estamos fazendo isso de forma tempestiva, né? Se a gente tem cumprido toda aquela legislação que trata sobre os regimes próprios de previdência. E o Conselho Deliberativo está ali para dar aquele auxílio de aprovar, de verificar, de
de fiscalizar de uma forma mais geral as medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo efetivas no dia a dia, né? Inclusive, Neto, já que você falou do conselho, é bom a gente citar aqui, inclusive mandar os parabéns para a Radamés, Isso, que é o nosso primeiro conselheiro certificado, né, pela Secretaria Nacional de Previdência e pelo Instituto Totum. Isso, a gente capacitou todos os nossos conselheiros, que são, ao todo, 4 para um conselho e 4 para o outro, com 4 suplentes também, né, nos conselhos. Então, a gente capacitou e aí eles já tem 3 que fizeram a prova, o resultado saiu de 1 e todos vão fazer, obviamente. Boa sorte para vocês que vão fazer a prova, nossos conselheiros, Exato. Todo mundo vai passar, se Deus quiser. Todos vão fazer a prova e a gente vai, isso é um dos requisitos que também a gente vai falar, que é do Progestão, que a gente já está encaminhado para fazer a homologação, já teve a homologação e a gente vai fazer a auditoria para que a empresa vá no Caruaru Prev fazer toda esse checklist dos pontos que eles têm como um requisito para participação do Progestão. E a gente também tem o Comitê de Investimentos, né, que ele é como se fosse um órgão auxiliar do Caruaru Prev, que vai dar esse auxílio. O Caruaru Prev tem que ter uma política de investimentos, não só o Caruaru Prev, quando a gente foca no Caruaru Prev porque é o nosso instituto. Exato. Mas os RPPS, eles precisam dessa política de investimentos, porque a finalidade dos institutos é rentabilizar, é ter dinheiro para pagar a aposentadoria daqui a 30, 40 anos. Perfeito, então, Neto. tem que ter justamente esse conselho. Inclusive, Neto, você falou aí da questão da política de investimentos, é muito importante, frisando mais uma vez que aqui, pessoal, vocês vão ter muitas informações sobre todas as áreas do Instituto de Previdência. Como eu falei, nós vamos ter um panorama geral hoje, vocês vão ter a oportunidade de saber um pouquinho como é que acontece nas gerências, na Secretaria Executiva, nos conselhos, mas é muita informação e é muita informação relevante e ao longo dos nossos podcasts vocês vão poder ter isso de forma mais detalhada. A gente vai ter um podcast, inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né, Celso? Sobre investimentos, por exemplo. É muito importante para os RPPS. A maioria, grande parte dos RPPS não conseguem sequer atingir a meta atuarial. E nós, inclusive, no ano passado, nós até superamos já a meta atuarial. E esse ano nós já superamos, já estamos, né, embora estejamos ainda no mês de setembro, no mês de agosto, mas já superamos a meta atuarial na nossa previsão, inclusive. Provavelmente vamos superar com um indicador maior que no ano anterior. Celso daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre investimentos, mas para todos os RPPS isso é muito importante, saber com detalhes, saber com profundidade como é a política de investimentos, como é que isso é feito, como é esse acompanhamento. Não é você só aplicar os recursos de forma aleatória, até porque existe uma resolução, né, específica sobre isso, né, Celso? Isso. E aí nós precisamos de toda uma logística para poder bem empregar os recursos de forma efetiva e garantir, assim, as aposentadorias e pensões, que a Ariane daqui a pouco vai poder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Mas, Neto, eu não sei se a gente chegou a comentar, a base de segurados nossa. Isso, tá? A gente, o Caruaru Prev hoje, ele tem de servidores efetivos aposentados, a gente tem 1.569 servidores aposentados e tem 388 pensionistas, né? O município hoje de Caruaru, ele conta com 2.734 servidores ativos, né? Isso excluindo os que já estão aposentados. Então, o Caruaru Prev tem uma faixa de 1.900, 1.900 e pouquinhos segurados, né? Que inclui servidores aposentados e os pensionistas. Na realidade, é aquilo que a gente costuma falar, né? Para o servidor efetivo do município de Caruaru, o Caruaru Prev, ele vai ser o futuro. Porque ele é o futuro de todo servidor efetivo. Exato. E ele é o presente dos aposentados e dos pensionistas. Exatamente. Por isso a importância muito grande da gente sempre estar caminhando na mesma direção. Poder Executivo, representado aí pelo nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, e a gestão do Caruaru Prev. A gente precisa sempre ter essa consonância. Não dá para a gente estar remando em caminhos diferentes. Isso é muito importante. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, sempre que a gente precisa inovar, usar sempre com responsabilidade, com comprometimento, mas quando é preciso tomar medidas necessárias para o enfrentamento, por exemplo, do déficit financeiro e atuarial, que é uma situação
que acomete a maioria dos RPPS. Sempre o nosso representante do Poder Executivo, sempre o nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, ele está disposto a tomar as medidas necessárias. E a gente só consegue o resultado positivo que nós estamos alcançando em várias áreas, e vamos aqui falar das inúmeras premiações que nós recebemos nesse período pelo Caruaru Prev, por fruto justamente desse caminhar buscando os mesmos resultados, os mesmos objetivos, com responsabilidade, com compromisso. Mas aproveitando, Neto, que você falou da nossa quantidade de segurados, a gente pensa automaticamente quantidade de segurados e fala de benefícios, né? Isso. E a gente sabe, Ariane, que às vezes tem muita dúvida sobre a concessão de aposentadorias, por exemplo, e a gente sabe que vamos precisar de um momento específico para falar até da aposentadoria especial do professor, por exemplo, das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, as regras especiais, o que se aplica, o que não se aplica, e poder esclarecer e tirar a dúvida de vocês, e a gente vai ter um momento específico. Mas nos dá um panorama sobre como é a gerência de benefícios e sobre essa tramitação e todas as coisas que acontecem lá, até prova de vida, junta médica. A gerência de benefício é aquela que está ali ligada diretamente com o servidor, né? Porque é através de lá que o servidor ativo, ele solicita simulação para saber qual período ele cumpriu os requisitos para fazer essa solicitação desse benefício. E é muito simples essa questão de solicitar a aposentadoria ou o benefício ou até mesmo a simulação. Porque a gente pode dar entrada de forma online, através da nossa plataforma digital, né, que é o Caruaru Digital, ou de forma presencial, lá na nossa gerência. E o servidor traz a documentação, a gente analisa e, posteriormente, vê se esse servidor cumpre os requisitos para ser concedido esse benefício. E também a gente tem a parte da prova de vida, né, Verdade. Na nossa gerência, que é um setor muito importante, porque ele atualiza o nosso cadastro, né, de servidor, e é bom lembrar também aos servidores que essa prova de vida é realizada apenas uma vez ao ano, né, sempre na data de aniversário do servidor ou do pensionista. E a nossa gerência também abraça a parte da junta médica, né, que os servidores da ativa necessitam, se precisam de um afastamento, de um acompanhamento, de um acompanhamento a um filho, a um marido, enfim. A gente passa pela essa junta médica, os nossos médicos avaliam os laudos dos médicos que eles apresentam e é concedido, né, se for o caso. Ô, Ariane, aproveitando que, voltando um pouquinho ao assunto da prova de vida, você, servidor inativo e pensionista do Caruaru Prev, lembre, a prova de vida, você não precisa fazer ela várias vezes por ano. Ela é exclusivamente no mês do seu aniversário. Exemplo, você faz aniversário aqui no mês de agosto, então você vai fazer a sua prova de vida no mês de agosto. Quem faz no mês de setembro, assim sucessivamente. Então, todas as pessoas, todos os servidores inativos e pensionistas que fizerem aniversário naquele respectivo mês, faz a prova de vida, que pode ser de forma presencial, lá no Caruaru Prev, ou pode ser de forma online. E também lembrando que as pessoas que tenham dificuldade de locomoção, problemas de saúde, que tenham laudo médico comprovando isso, podem contactar nos nossos canais oficiais que estão aparecendo aqui abaixo, que vamos agendar a realização da prova de vida no local que vocês estiverem, na residência de vocês. Então, isso é mais uma preocupação, né, do Caruaru Prev em ser acolhedor, né, em se preocupar não apenas na parte técnica, mas sim com a parte pessoal. A gente acolhe realmente, a gente trata o servidor realmente como uma família. E às vezes a gente tem algumas dúvidas em relação à questão da prova de vida, recebemos algumas ligações, alguma confusão nesse sentido, que talvez precisasse fazer mais de uma vez, mas lembrando, única e exclusivamente no mês de aniversário. E assim, Fernanda, quem tiver dúvida, obviamente está no nosso site, a gente tem um link específico, né? E tem também a regulamentação da prova de vida, né? Foi feita uma portaria no final do ano, foi editada uma portaria em dezembro que retomou a prova de vida. Estava suspensa aí não só no Caruaru Prev, mas em muitos institutos e INSS, em virtude da pandemia. Isso. E graças a Deus, como foi normalizada essa questão, então a prova de vida ela voltou agora em janeiro, né? Então a nossa portaria está lá no nosso site, que é a portaria do Caruaru Prev 125, de 2022. Quem tiver
Perfeitamente, dúvida, Neto. tem todo o roteiro lá. E assim, frisando mais uma vez, canais oficiais do Caruaru Prev, vocês têm contato aqui com as gerências, os canais oficiais. Então, vai aparecer aqui abaixo. Qualquer dúvida, contactem, que nós temos toda uma equipe esperando por vocês para atendê-los da melhor forma possível. Ariane, fala um pouquinho sobre o nosso processo de concessão de aposentadoria, como acontece a tramitação. Bom, o processo de concessão de aposentadoria é feito justamente como eu falei no início. O servidor procura o Caruaru Prev, ou pode entrar de forma online, né? E tem um requerimento de aposentadoria. Aí ele preenche o requerimento, anexa toda a documentação e essa documentação vai para a nossa análise. Dando tudo certinho, né? Comprovando os requisitos, a gente avalia direitinho toda essa documentação e faz a concessão do benefício. Isso também vale para a pensão. A pensão também é realizada da mesma forma. Preenche o requisito de pensão por morte, a gente analisa toda a documentação e, posteriormente, dá entrada no requisito, no benefício. É muito interessante a gente ver essa questão do processo de concessão de benefício, de benefícios, e a gente sabe que a aposentadoria é um momento que marca a vida do servidor efetivo, né? Então, ele já dedicou ali tantos anos ao serviço público, e a gente tem todo esse cuidado no acolhimento, em realmente enfatizar a importância que cada servidor desse teve na construção da história do nosso município, dentro das suas atribuições, dentro das suas tarefas, e a gente sabe que cada um abdicou muitas vezes de tempo que poderia ser dedicado a outras situações, mas estava ali cumprindo o seu dever, né, com ética, com compromisso. Então a gente procura sempre ter um momento, né, de entregar essas portarias, ter um momento de acolhimento, fazer um café que a gente faz lá no Caruaru Prev para recepcionar esses novos aposentados. O nosso São João, né? O nosso São João, bem lembrado. Bem lembrado. Inclusive também enfatizar que o nosso processo de concessão de aposentadoria é super rápido. Muito. Então, nós primamos pela celeridade. A gente já sabe que o servidor, ele demorou muito tempo, né, o tempo necessário para alcançar os requisitos, mas a gente busca, a partir do momento do pedido de aposentadoria, ser o mais célere possível. Inclusive, nós não estamos ultrapassando 30 dias, é o marco. Solicitou, no outro mês está aposentado. Justamente. A gente procura sempre fazer com que esse processo, né, dessa solicitação seja o mais breve possível, porque, como você bem falou, o servidor já passou todo aquele período, né, contribuindo, e normalmente, quando chega próximo da aposentadoria, eles solicitam férias, porque já faz parte desse processo, né? Então, a gente procura, de fato, cumprir esse requisito desse período de 30 dias para que o servidor seja beneficiado. Quando ele voltar das férias, ele já esteja aposentado. Ô, Fernanda e Ariane, e o que facilita também, eu acho que o processo de aposentadoria é o diálogo que a gente tem com as secretarias, né? Perfeitamente. Então, a gente está sempre buscando, entrando em contato, solicitando documentação, e eles têm atendido de forma muito breve, e isso facilita muito. E só para destacar, a gente tem a plataforma do Caruaru Digital, né, que aí não abrange só o Caruaru Prev, né, abrange todo o município de Caruaru nas demandas diversas, tanto internamente, quando a gente precisa de comunicação, que facilita muito, quanto o próprio cidadão que precisa de algum serviço do Caruaru Prev. Então, está bem detalhado na plataforma, que pode acessar tanto no site do Caruaru Prev, né, quanto no site da Prefeitura de Caruaru. Perfeitamente. E isso, inclusive, é um marco da gestão, essa ação transversal entre as secretarias, a comunicação, a presença das secretarias de forma efetiva para que a gente consiga um bom andamento em toda a gestão municipal. Falando um pouquinho agora, eu não sei, os últimos serão os primeiros, viu, Celso? Não sei o quê, mas serão. Eu não sei qual área eu sou mais apaixonada, se é pela área que tem o contato direto com o servidor, e vocês já puderam ver aí o quanto é amplo quanto é ampla a temática do regime próprio de previdência. Envolve tanto desde a questão da concessão dos benefícios, a questão dos conselhos, a questão atuarial, a questão de investimentos. É tanta questão técnica, e a gente busca aqui, de forma muito integrada, né, conseguir
fazer o técnico de forma primorosa, de forma bem feita, trazer ações de forma inovadora, né, com ousadia, com inovação, e, ao mesmo tempo, fazer um processo de acolhimento, de estar perto do servidor, porque o servidor, quando ele se aposenta, quando ele vai para a inatividade, ele continua, como a gente diz, sendo servidor para sempre, a gente costuma dizer, e a gente procura fazer esse misto de situações e englobar da melhor forma possível. Mas eu sou muito apaixonada também pela área financeira do Instituto de Previdência, e nosso Celso vai poder falar um pouquinho sobre isso, que inclusive nós dialogamos bastante. Fala um pouquinho logo sobre o CRP, da gente o que é o CRP, para que as pessoas possam, quem não sabe ainda, poder compreender melhor o que é isso. Vamos lá. O CRP é um certificado de regularidade previdenciária emitido pelo CADIPREV. O CADIPREV é um sistema de informações dos RPPS, onde ele vai atestar o cumprimento das exigências contidas na Lei 9717/98, lei responsável por gerir as regras gerais de organização e funcionamento dos RPPS, tanto municipais como do Distrito Federal, estaduais e da União. No CADIPREV, nós temos alguns requisitos, como já foi citado anteriormente, requisitos baseados na supracitada lei, que atendem a diversas áreas, como investimentos, repasses e parcelamentos, que é o controle dos repasses das contribuições pelos órgãos da prefeitura, bem como os parcelamentos. Parcelamentos advindos de contribuições que, por qualquer motivo, a título de exemplo, a suspensão da portaria de 2020 referente às contribuições patronais, que elas poderiam ser suspensas no período da pandemia e posteriormente reparceladas. Nós, voltando a falar de patrimônio, nós hoje temos um patrimônio de 61 Celso, milhões. Tipo um SPC Serasa da pessoa jurídica, não é isso? Exatamente. O CRP para Então, o que atesta que a gente está ok é o certificado de regularidade previdenciária. Primordialmente, nós conseguimos de forma administrativa, que isso é um exemplo de boa gestão praticada no RPPS. Nós conseguimos em novembro de 2020 e desde então nós viemos renovando ele de forma administrativa. Atualmente nós renovamos ele em junho e estamos com ele válido até dia 4 de dezembro deste ano. Ou seja, nosso CRP, o CRP de todo o RPPS, né, a validade é de 6 meses, e aí são inúmeros critérios que são avaliados pela Secretaria Nacional de Previdência para atestar a regularidade. É importante citar também que o CRP ele faz parte do que chama-se CAUC, que é o Cadastro Único de Convênios. Ou seja, se o CRP, por exemplo, estiver irregular, o município não vai poder conveniar, nem receber recursos, né, que não sejam recursos provenientes dos repasses constitucionais, mas aí ele fica impedido se o CRP não estiver válido. O nosso, a gente não utiliza de medida judicial para estar com ele válido. Como você bem frisou, ele é conseguido de forma administrativa e isso é fruto do trabalho da sua gerência, inclusive, e dos outros departamentos do Caruaru Prev, que conseguem enviar tempestivamente e manter toda a regularidade. Se eu não me engano, são 16 itens. Não, são mais itens, são 35 35, né? Isso. 16 são, se eu não me engano, 16 são a parte mais de repasses, contribuições, parcelamentos, e aí ele desdobrou em toda a parte atuarial de investimentos também. Então temos mais de 30 itens, não é isso? Isso, exatamente. E assim, e tem município, por incrível que pareça, que tá com CRP irregular, né? É verdade. Não, tem vários com município assim, irregular. Inclusive, isso é motivo de preocupação, né? Isso, graças a Deus, aí Celso também acompanha. A gente vê em algumas premiações, alguns municípios que estão irregulares, né? Quando sai resultado, e isso é preocupante, né? Porque um dos critérios, né? Inclusive, nós tivemos a última premiação agora da ANEPREM. Inclusive, nós daqui a pouco vamos falar das nossas premiações, né? Que a gente também não é modesto, né? A gente veio para inovar. A gente veio para inovar. Num dos critérios da ANEPREM, acho que foi contigo que a gente estava discutindo, né, Celso? Aparecia a quantidade de dias, inclusive, que o CRP estava válido, né? Do ISP. Do ISP, é verdade. De situação previdenciária. Então, a gente aí já vem colecionando, graças a Deus, todo esse período de forma administrativa. Mas continua, fala um pouco sobre o nosso patrimônio. Exatamente. Nós pegamos na atual gestão, né, isso no início de 2017, o Caruaru Prev com recursos mínimos comparados com a folha de pagamentos constantes na época. Nós possuímos um recurso de
200 e poucos mil, não é isso? 237 mil. 237 mil. Na verdade, eu vou fazer só uma correçãozinha. 297 mil, tá? Tem que ser Celso, né? Você sabe que é. Nós prezamos É o pela nosso Menelau. Nós prezamos pela transparência e pela perfeição nas informações prestadas, né? Então, voltando ao assunto. Em janeiro de 2017, nós iniciamos com 297 mil de caixa para uma folha de aproximadamente 4 milhões e meio. Então, era quase impossível administrar o RPPS com a quantidade de recursos que a gente tinha na época. Mas graças à integração entre o Poder Executivo Municipal e Caruaru Prev, nós conseguimos aumentar esse patrimônio anualmente. E desde então, nós conseguimos acumular 61 milhões, que é os valores da nossa última carteira de investimentos, Isso que é de julho. muito expressivo. E assim, é importante, Celso, a gente frisar que no ano passado, Rodrigo enfrentou de forma inédita essa questão do desequilíbrio, né, do déficit financeiro e atuarial com a instituição de uma alíquota suplementar, por exemplo. E aí a gente passou a enfrentar o problema não com medidas paliativas. O que seria isso? Para a gente traduzir, né? Vamos traduzir. Nós temos uma arrecadação de contribuição previdenciária que ela vem através do servidor efetivo, né? Que recolhe, tem a sua retenção no seu valor referente à sua contribuição previdenciária, e temos a contribuição patronal que fica a cargo do ente. Isso. Então, temos a arrecadação da parte servidor e da parte patronal que fica a cargo da prefeitura. Essas contribuições, elas não são suficientes para se manter um instituto de previdência, né, no porte médio, que é o enquadrado, o porte de Caruaru, em decorrência do quantitativo da sua folha de inativos e pensionistas. Então, a gente precisaria mensalmente de um aporte financeiro, né, para ser um linguajar mais prático, de um recurso extra empregado pela prefeitura para que se conseguisse, com as contribuições previdenciárias, se conseguir pagar a folha dos inativos e pensionistas. Entretanto, o prefeito Rodrigo Pinheiro, através de um estudo que nós fizemos, né, reunimos toda a diretoria executiva com o nosso atuário, fizemos avaliação atuarial, todos os estudos possíveis de qual seria a melhor forma da gente enfrentar esse problema, que não ficássemos enxugando gelo, né? Porque fazer um aporte financeiro que fosse equivalente ao valor da folha é mesmo que enxugar gelo. A gente não conseguiria fazer com que esse patrimônio ele crescesse, a gente conseguisse aplicar, a gente conseguisse investir com as sobras desse recurso e ele ficasse se capitalizando. Então, a gente, através de opções que nos foram fornecidas por um estudo atuarial, chegamos à melhor opção, que seria uma alíquota suplementar. O que é isso? Além da alíquota que o servidor paga, o percentual que o servidor paga, além do percentual que a prefeitura paga, a prefeitura paga mais uma vez uma alíquota extra, um percentual extra, além da sua parte patronal, que inclusive é bem expressivo. Isso, e só para reforçar... 31,65%. Tá vendo, Neto? Precisamos. Eu vou atrapalhar, que é bom atrapalhar. Eu fiz uma postagem aqui na internet do nosso lançamento aqui do podcast, e um colega do Instituto de Arara já disse que quer participar, viu? Quer ser entrevistado lá da Paraíba. Já pode confirmar. Já tá repercutindo positivamente, que a gente tinha certeza que ia repercutir dessa forma. E isso é o que é o importante, né? A gente divulgar coisas boas, divulgar coisas importantes da temática previdenciária, que precisa ser muito divulgada ainda, e o que é bom tem que ser expandido mesmo, e nós vamos receber com o maior prazer. Não vai poder ser nesse calendário agora, que nós já estamos fechados, em calendário trimestral, já está fechado, mas já pode incluí-lo, vai ser o nosso primeiro no próximo calendário. E a gente, essa é a ideia da gente trazer das diversas temáticas, né? Porque, como você falou, são muitos termos técnicos. Exato. E a gente também não quer só atingir o pessoal técnico da área, os gestores. A gente quer especialmente o que o servidor do município de Caruaru entenda o que é o Caruaru Prev, entenda a importância de um regime próprio de previdência, certo? E também para ele aprender a saber que esse patrimônio faz parte da vida futura desses servidores que irão se aposentar. E a gente vai trazer, de fato, temáticas aqui diversas. Perfeito. Tanto que abrange a parte de gestão, quanto a parte de conselho, quanto a parte de
do servidor público municipal. Perfeito. Voltando a falar em patrimônio, que o Neto falou, e concluindo o que a gente estava falando, então essa alíquota extra que a prefeitura foi instituída e aprovada, teve projeto de lei, passou pela Câmara, a Câmara aprovou, e por uma atitude inédita do chefe do Poder Executivo, nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, e a partir disso a gente consegue pagar não só a nossa folha de ativos, de inativos e pensionistas, mas conseguimos ter sobra de recurso para ser aplicado e conseguimos hoje chegar a essa reserva considerável, fruto de responsabilidade, de comprometimento. E fala aí para a gente o que é que a gente está fazendo com esse recurso. Exatamente, só para finalizar a fala anterior, só para reforçar mais uma vez, até para quem não tem um conhecimento mais adentro do assunto, essa alíquota não traz nenhum prejuízo para o salário do servidor. Perfeitamente. A própria nomenclatura de alíquota suplementar é uma alíquota somente para a prefeitura. Então, somente a prefeitura, como ente patronal, paga esta alíquota. Não há prejuízos para o servidor. E é até importante frisar que o município, estando em déficit, né, financeiro, ele pode, inclusive, repartir o ônus com o servidor. Mas foi uma decisão, né, administrativa do nosso prefeito Rodrigo Pinheiro não repassar esse ônus para o servidor, e sim assumir esse ônus enquanto prefeito, enquanto chefe do Poder Executivo, e a partir disso a gente conseguiu enfrentar esse problema de frente. Isso, exatamente. Só para reforçar a atual gestão, o bom desempenho da atual gestão, a título de valores, eu peguei o comparativo aqui do início do nosso prefeito no município como prefeito, né, pois ele antes estava como vice. Sim. Em abril de 2022, ele adentrou no início de abril, né? No final de abril de 2022, nós tínhamos uma carteira com recursos de 22 milhões de reais. Para o mesmo período, em 2023, nós chegamos a 51 milhões. Nós mais que dobramos o nosso patrimônio. Muito bom. Vou falar agora só um pouco sobre a gerência. Fazendo a carinha de surpresa que a gente vê isso toda semana. Só para frisar, nós temos um encontro, né? Nos reencontramos periodicamente. E Celso é o louco das planilhas. Eu também sou, né? Gráficos e etc. e tudo mais. Slides. E correções ortográficas. Isso é comigo. E gramaticais. Voltando só para finalizar minha fala, para não se estender muito, vou falar só... Ele é tão formal, né? Muito. É muito formal. Ele não a gente pegou gosta. espírito, não. Não atrapalha ele, não atrapalha ele. Vocês estão forçando o meu raciocínio. Vocês estão atrapalhando o raciocínio. Desculpa. Tô nervoso. Sim, voltando, só para finalizar minha fala novamente, vou só repassar algumas atividades que ocorrem na gerência administrativa e financeira, só para que todos tenham um pouco de conhecimento do que realmente acontece no Instituto. Por se tratar de gerência administrativa e financeira, nós somos responsáveis pelos contratos, pela tesouraria e pela folha do Instituto do Caruaru Prev. Da parte administrativa, há mais tarefas, mas essas são as principais: tesouraria, folha de pagamentos e contratos, bem como as compras diretas, tá? Como nós não temos um setor de licitação, os serviços, as contratações que necessitam de licitação são encaminhadas para o setor competente da prefeitura. É importante frisar também que a gente vai ter um momento específico sobre o Comitê de Investimentos, que você faz parte também, para podermos detalhar, né, toda essa parte de investimentos. Isso é muito importante. Exatamente. E também anualmente, né, no começo do ano, junto com a diretora-presidente, a gerência financeira ela estabelece também o calendário, né, dos aposentados e pensionistas do pagamento mensal. A gente já define isso, já publica, já está no nosso site. O calendário até o final do ano, incluindo já o 13º, das datas já certinhas. E que recebem de forma antecipada aos servidores ativos, né? Exatamente. E recebem em dia, né? Graças a Deus nunca atrasou. Exatamente. Só demonstrando o compromisso que toda gestão tem com os seus servidores ativos e inativos e com a sociedade em geral, né? Por que a sociedade? Porque a sociedade pode fiscalizar
as ações do RPPS do município, bem como a Câmara e os órgãos de controle externos. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre premiações. Afinal de contas, né? Afinal de contas, Vamos a encher gente nossa bola. merece, né? Vamos encher a nossa bola, porque a gente merece. Vocês viram aqui agora, de forma resumida, né? De forma rápida, a Secretaria Executiva, o panorama do Caruaru Prev, a Ariane falou sobre a gerência de benefícios, Celso sobre a gerência financeira. E aí, como vocês puderam ver, é muito assunto, né, Celso? É muito assunto, são muitas temáticas importantes, altamente relevantes, e nós vamos ter momentos específicos para abordar de forma mais detalhada, seja a questão dos conselhos, seja do comitê de investimentos, seja das próprias gerências, seja as temáticas específicas. Mas hoje é um panorama geral, um momento de comemoração, afinal de contas, nós estamos colocando no ar o PodPrev, né? Mais um projeto inovador dos muitos que estamos fazendo, mas vai ser um canal, está sendo um canal, né, direto em que a gente pode realmente divulgar e disseminar a cultura previdenciária. E vamos aproveitar nada mais justo do que nesse primeiro momento, o momento do lançamento do nosso podcast, para falarmos sobre os nossos resultados, né? E antes de adentrarmos nos nossos resultados expressivos, inclusive frise-se, né, que todos eles de forma inédita, né? Nunca antes o Caruaru Prev, embora sendo um instituto de previdência com muitos anos, nunca conseguiu alcançar nenhuma dessas premiações que nós vamos citar aqui. E antes de citar, obviamente, a gente quer mandar um abraço especial para todos os nossos servidores do Caruaru Prev, tanto da gerência financeira, quanto da gerência de benefícios, quanto da secretaria executiva, aqueles que ficam nos projetos especiais, a cada um e a todos, né? O pessoal do atendimento. O pessoal do atendimento, isso mesmo. Até porque nós costumamos dizer, né, que o sucesso ele não é fruto do acaso, né? O sucesso é uma construção diária e coletiva, né? Ele é uma consequência natural da disciplina, da constância, da motivação, mas ele não é fruto da aleatoriedade. Ele é consequência natural. A partir do momento em que todo mundo, a gente consegue motivar a equipe, e nós sentimos muito isso, o Caruaru Prev realmente é uma equipe comprometida e motivada, e aqui eu agradeço a cada um dos nossos servidores que abraçam, né, os nossos projetos e com dedicação total, e a gente consegue tirar esses projetos do papel e concretizar. Agradecer também ao nosso prefeito Rodrigo, que além de ser uma parceria constante, ele sempre incentiva, né? Contamos com um incentivo constante do nosso prefeito, e sem esse incentivo, sem essa parceria e sem essa união da nossa equipe, nós não conseguiríamos esses resultados tão promissores, que a gente está só no começo, né? Mas vamos falar um pouquinho que modéstia é uma coisa que não nos pertence. Vamos falar um pouquinho aí. Querem escolher por onde começar? Porque são tantos prêmios que a gente fica até... Vamos começar pelo ISP, que embora não SP. seja uma premiação, ela já foi alcançada desde o ano anterior, né? Que a gente saiu de uma situação D e foi para uma situação C. O ISP é o Índice de Situação Previdenciária, então, corriqueiramente, né, a gente tem uma rotina de informação ao Ministério da Previdência, aos órgãos de controle. Então, essa rotina ela vem sendo cumprida, né, sem falar da questão que Celso pode falar de forma com mais propriedade, da questão de investimento, de repasses, enfim. Então, a gente tem cumprido, tem alcançado. Então, a gente saiu de uma situação D para uma situação C. E esse ano, agora, em setembro, já vai sair o resultado. E a gente vai estar em busca subir de patamar para a gente ir para o índice B, né? Isso, exatamente. E aí, ainda tivemos 4 premiações esse ano, né? Calma, mas vamos falar um pouquinho sobre o ISP, né, Celso? Fala um pouquinho sobre o ISP. Porque, assim, é importante a gente frisar que esse é um indicador divulgado pela Secretaria Nacional de Previdência, né? Então, eles avaliam todos os municípios, como vocês viram, tem inúmeras temáticas que envolvem o RPPS. Então, eles avaliam absolutamente tudo nesse indicador de situação previdenciária e estabelecem inúmeros itens e classificação para cada item, e é feita uma média ponderada e
o RPPS é enquadrado em uma classificação, né? Isso. E de forma inédita, nós sempre estivemos no último patamar, né? O nível máximo era o nível D, né? O nível menor. O nível menor é o É. nível D. Nós passamos de D para C em 2021, tá? Isso utilizando do resultado de 2022, né? Pois o resultado do ISP 2022 pegam os dados contidos em 2021. Esses dados são automáticos, são validações automáticas. Por exemplo, o ISP, a Secretaria de Previdência, pega os dados constantes no CadPrev, como o envio dos demonstrativos em tempo hábil, tempestivamente, tá? A regularidade de CRP, isso são alguns critérios, tá, do ISP. Não vou citar todos porque são inúmeros e ficariam extensos. Mas a acumulação de recursos, a possibilidade de garantir os benefícios futuros aos segurados, de acordo com as informações contidas no DRAA, tá? A evolução do patrimônio, a acumulação de recursos novamente, como já foi citado, tá? E pelo prévio comparativo que foi realizado, a nossa intenção é de ir de C para B já neste exercício. Pouquíssimos municípios, né? Pouquíssimos Isso. municípios E em Pernambuco, né? No nível B. Mas a gente chega lá. Na realidade, a gente vai para o A, né? Nosso objetivo é o A. Sempre nosso objetivo é o melhor possível. Exatamente. O ISP, como as premiações, elas são separadas por porte de RPPS, né? Atualmente nós temos médio porte, tá? Nós participamos das premiações também apenas no médio porte. Que é o porte que o nosso instituto está classificado pela Secretaria Nacional de Previdência, né? Que é pela quantidade de servidores, né? É isso, de exatamente. servidores no município. Então, deixar claro que, independente do tamanho do município, né? Obviamente, é a quantidade de servidores efetivos que tem lá que faz o enquadramento, né? Exatamente. Agora, vamos falar das premiações? Vamos. São 4. Por enquanto. Por enquanto. De forma inédita, né? Tá. De forma inédita, pela ABIPEN, né? Isso, nós conseguimos primeiro, né? Exato. 3 premiações pela ABIPEN. Nacionais, né? Isso. O que é a ABIPEN? Vamos falar o que é a ABIPEN. A ABIPEN é a Associação Brasileira dos Institutos de Previdências Municipais E estaduais, perdão. porque nós temos compromisso com a transparência. Com a transparência. E a exatidão das informações. A exatidão das informações. Captei vossa mensagem. Mas, rapaz, complô. Nós conseguimos 3 premiações de forma inédita, né? Nós fomos ranqueados em 14º lugar dos investimentos Nacional. Nós fomos premiados no prêmio de governança corporativa. Exatamente. No 9º, né? Em 9º lugar. Em 9º lugar. Nacional. E no prêmio de gestão de boas práticas. Responsabilidade Considerado. De previdenciária. responsabilidade previdenciária, considerado o desculpa. Oscar, né? O Boas Práticas. Não, esse ainda esse não. Não, é o outro. Esse é o da Nepre. Esse é o da Nepre. Foi spoiler. Foi spoiler. Então, na ABIPEN foram 3 premiações, né? Durante um ano, né? Isso. 3 premiações pela ABIPEN, né? 3 premiações nacionais. Lugar em governança corporativa. Isso. 14º lugar em responsabilidade. Investimentos. Gestão de investimentos. E também 14º na responsabilidade previdenciária. Isso. Isso é muito importante, né? Isso é muito gratificante para todos nós da diretoria executiva e para todos os funcionários do Caruaru Prev e para a gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro, porque só demonstra realmente a seriedade e o comprometimento, né? E o prêmio não é só glamour, né? O prêmio ele é comprometimento de fato, Exato. né? A gente tem que atingir, fazer uma boa gestão para ser reconhecido. Então não é a gente é de fato merecedor. Trabalho no off, tá, gente? Olha, o off, essa parte É um reconhecimento, né? Exatamente. Desse trabalho que a gente vem diariamente fazendo. Exato, até porque puxado. o trabalho técnico, né? E Celso olhou pra minha cara assim com ar, porque eu puxo um pouquinho, né? Só um pouquinho.
O trabalho técnico, ele exige muito, né? Exige muito. E o trabalho de um RPPS, ele é muito burocrático, né? Internamente, a gente tem muitas informações para a Secretaria Nacional de Previdência, para o Tribunal de Contas. São inúmeros sistemas. É muita informação técnica que precisa ser preenchida e tempestivamente, né? E que se você não preenche tempestivamente alguma, isso já conta de forma negativa para as premiações. Exato. Isso. Então, E assim, estar no serviço público também é uma responsabilidade muito grande, demais. porque às vezes a gente sai do serviço público, mas aí o fruto do trabalho ele vai se perpetuando. Exatamente. E existem frutos podres, né? Então, se a gente não faz um bom trabalho, futuramente o Tribunal de Contas vai lá na nossa porta, Exatamente. o Ministério Público vai lá na porta da gente e vai dizer, olha, vem aqui. Até porque pra a semeadura conversar. é livre, mas a colheita é obrigatória, Exatamente. né? É bíblico, apocalíptico. Corta essa parte. Pode deixar. Mas, assim, voltando à nossa temática, realmente é muito comprometimento, né? O nosso serviço técnico é muito grande, então, para você conseguir fazer essa junção entre atender toda a demanda técnica, fazer projetos inovadores e conseguir também um atendimento acolhedor, humanizado com o nosso servidor E rápido, né? e rápido, então não pode ser só fazer aquele feijão com arroz. A gente não conseguiria, é impossível. Até porque se fosse para fazer o feijão com arroz, sem nenhum tipo de demérito, mas outros RPPS conseguiriam as premiações facilmente, né? Como a Ariane bem falou, a premiação não é só o glamour. Pelo contrário, ela é a cerejinha do bolo, né? É o resultado de todo um processo, de todo um caminho percorrido e um caminho árduo. Então, assim, só quem está disposto a passar pelo processo, a enfrentar as dificuldades, superar os obstáculos, fazer coisas fora do horário do normal de expediente, planilhas, gráficos, etc., demandas, porque muitas vezes o horário normal não é suficiente para atender as demandas, né? Então, é quem realmente tem condições, quem está preparado para também colher os resultados positivos, né? A gente não pode colher resultados positivos se a gente não está disposto a enfrentar os percalços e as dificuldades. E percalço e dificuldade a gente tira de letra que foi feito para a gente superar mesmo, né? Positividade. Já... Meta foi feita para ser batida. Meta foi feita para ser dobrada, superada. E aí a gente finaliza essa questão Não, da premiação. não. Premiação. A NEPREM. É isso que eu tô falando. Ah, A sim. questão da premiação é a NEPREM, que a Ariane falou aqui, deu spoiler É. do Oscar da Previdência, né? Exato, Então, pode falar. Então a NEPREM, ela também é uma associação nacional de entidades de previdência, tanto estadual quanto municipal, né? E essas associações, elas têm uma importância enorme no nosso contexto previdenciário, porque elas, juntamente com os gestores, elas vão em busca de melhoras, de melhorias, de inovações, entre outros pleitos, né? Junto aos governos estadual, federal, enfim. E aí também tem esse prêmio, que é o Oscar da Previdência, né? Que é o prêmio de boas práticas previdenciárias, né? Eles informam que esse prêmio é o mais antigo, né? Na seara previdenciária. E aí a gente foi ranqueado, né? Estamos no 13º lugar nacional, né? Entre os institutos de médio porte, né? E aí mais um resultado, mais uma forma de a gente atestar a boa gestão, né? Do Caruaru Prev. Exatamente. Que vem sendo realizada. É motivo de muita alegria, né? De muita alegria, de muita satisfação para nós, né? A diretoria executiva, que a gente está ali sempre reunido, e para todos os nossos servidores do Caruaru Prev e para o nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, a gente poder estar levando realmente o Caruaru Prev ao patamar que é merecido o nosso Instituto de Previdência, um instituto tão antigo já, que merece estar num patamar de referência, de excelência na gestão previdenciária, e é justamente nesse objetivo que a gente trabalha constantemente para deixar o Caruaru Prev realmente no lugar que ele merece, de excelência, de referência, trazendo aí ações inovadoras, como esse podcast. E aí, o avançar da hora, viu, gente? Aí só para deixar claro que essa gestão, né, há mais um pouco de um ano da gestão do Fernando, acho que avançou 10 anos em um ano, né? A gente, Bem ousada. eu gosto dessa palavra, ousadia. E eu acho que isso é um trabalho que é
ele anda em conjunto com o trabalho também, obviamente, do prefeito, né, que tem dado todo o apoio, né, embora nós sejamos autônomos enquanto instituição, mas assim, acho que a gente tem que fazer aquele jogo de estar sempre alinhado com o Poder Exato. Executivo, porque só funciona assim, né? E o prefeito ele tem buscado o melhor de fato para o município e notadamente para os servidores, né? Perfeitamente, Neto. Eu agradeço de coração a você como meu secretário executivo, que eu sei que eu posso contar sempre, Com certeza. aos meus gerentes Ariane e Celso, e a todos os nossos servidores do Caruaru Prev e ao nosso prefeito. Realmente Nosso próximo convidado. nosso próximo convidado e primeiro entrevistado do A PodPrev. gente já tem um calendário, né? Calendário trimestral será divulgado para vocês Isso. com os nossos próximos 3 entrevistados, sendo o primeiro o nosso prefeito Rodrigo Pinheiro. Então, nós queremos... Passou rápido, hein? Deixa eu lembrar de Nossa! um detalhezinho que a gente esqueceu de falar aqui, que foi também uma questão inovadora, que foi o guichê do O guichê do advogado. advogado. Perfeito, guichê Né? do Que a advogado. OAB também agora está com podcast. E com Exatamente. certeza deve vir alguém aqui conversar com a gente. E a gente Primeiro vai pra lá guichê. também, viu? Lógico, É. Avisar logo ao lógico. doutor Foi o Fernando primeiro, não foi? Júnior. É o primeiro do Prev e o primeiro da OAB também, exato. né? O que é bom tem que ser propagado. E o importante você citar, Ariane, o guichê do advogado, né? Um espaço exclusivo para atendimento dos advogados. Inclusive, o Neto pode falar um pouquinho sobre isso, mas foi o primeiro, firmamos um convênio. É o primeiro convênio firmado no estado de Pernambuco e a partir desse convênio está sendo disseminado para os outros RPPS. Isso, a gente tem um atendimento todas as quartas para os advogados aqui da Isso. região. Qualquer advogado, obviamente, é um atendimento que vai ser Numa sala exclusiva. em sala exclusiva por mim. Vai ser um atendimento para o advogado nas quartas-feiras. Nos demais dias... Já está sendo, E né? já está sendo. Os demais dias o advogado ele vai procurar o Caruaru Prev, vai ser atendido por nossa equipe, né, de atendimento, mas às quartas ele é atendido lá no guichê do advogado. Nós temos o canal do Online. WhatsApp e enfim, a gente vai divulgar também, né, ao final. E é isso. Mais medidas de integração, de Integração. otimização de serviços para buscar realmente proporcionar ao Exatamente. servidor o melhor atendimento possível. Vamos deixar cada um de vocês aquele abraço e estejam conosco no mesmo canal. Acesse nossas redes sociais. né? Acessem nossas redes sociais, aparecendo aqui abaixo. Sigam o nosso Instagram. Instagram. Deem aquele like, aquele compartilhar, aquele E curtir. em breve mais um canal. né? Comentem. Esse primeiro YouTube. YouTube, a gente vai disponibilizar, obviamente, todos esses diálogos que a gente vai construir, tá construindo aqui. Exato. E aí acessem rpps.caruaruprev, né, nosso Instagram, nosso site é o www.caruaruprev.pe.gov.br. Nós estamos localizados na rua Professor Lourival Vila Nova, número 118. Térreo, né? Fica ao lado da Justiça Federal e entre a Justiça Federal e Estadual aqui no bairro Primeira Universitário. salinha, segunda salinha Isso. e última sala do térreo. É isso. Ariane, beijo para os Beijos baixinhos. Para os baixinhos, para a minha gerência, com um atendimento excelente do pessoal de lá, que realmente desempenha um bom trabalho. E o servidor é prova disso, né? É Que verdade. eles são muito gratos a todos nós. Quando recebem a portaria, eles sempre deixam essa mensagem de gratidão ao Caruaru Prev por atender-eles da melhor forma e pela rapidez, né, que a gente dá, que concede esses benefícios. Perfeitamente. Celso, nosso Menelau. Suas despedidas. Um grande abraço para todos. Só reforçando que foi de grande importância o dado de início desse podcast, sendo um ato inovador para toda a sociedade como forma de transparência e conhecimento do que nós efetuamos diariamente no nosso instituto. Um grande abraço a todos os servidores ativos que, querendo ou não, já fazem parte do Caruaru Prev, aos nossos inativos e pensionistas, e contem conosco sempre que precisar. Estaremos para melhor Com atendê-los. estima, né? Com a estima que Saudações. Saudações. ATT. A gente tem que mandar também um abraço para nossa assessora Eduarda, que está aqui. No making off. Tá acompanhando. Ela... Pessoal,
É com muita alegria que nós encerramos hoje o nosso primeiro PodPrev, podcast previdenciário do Caruaru Prev, já é sucesso. Mais uma vez, acompanhe as nossas redes sociais aqui abaixo. Sigam o nosso Instagram. Se precisarem de qualquer informação, entrem em contato com os nossos canais oficiais. Vocês vão ter uma equipe técnica disposta, com muita atenção, com muito carinho, para recepcionar vocês. Acompanhem os nossos podcasts. O nosso primeiro convidado será o nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, e nós vamos ter a oportunidade de falar sobre todos os avanços que estão acontecendo, tanto na nossa área previdenciária quanto na nossa própria cidade de Caruaru, e isso reflete muito positivamente. E um beijo no coração de todos os nossos servidores ativos, inativos e pensionistas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado. Sucesso. Sucesso.